slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Faz um bom tempo que eu dou palestra, tá? Faz um bom tempo. Só que é a primeira vez que eu vejo uma palestra com tantas entidades juntas, e isso mostra uma união, né, que a Serra tem, e isso é um diferencial, né? Então, os empresários estarem aqui, isso é fantástico. Só que tem uma outra coisa que aconteceu, que eu não tinha parado para pensar. Quando eu vim dar palestra, eu pensava em vocês, empresários. Mas aí quando eu olho, tem os empresários e tem os alunos. Vocês entendem a mudança disso? O incrível que é um negócio desse, onde eu consigo dar uma palestra para os empresários, e os meus alunos escutando, vendo como é que funciona, como se porta, né, a parte da comunicação. Então eu achei incrível isso, que é a união entre empresários e alunos. Coisas que a gente não vê tanto, é um pouco distante, né? E aí com isso, então, essa grande responsabilidade hoje, vou fazer uma semente aqui com vocês, né, referente à inteligência artificial. Tudo bem? Deixa eu ver. Bom, vamos lá. O nosso tema, como o microempreendedor pode vender mais, gastar menos e ganhar tempo. Acho que é o sonho de todo empreendedor. Ivan, se você me ensinar isso, o céu é o limite. E eu acho que eu vou conseguir trazer uma diretiva para vocês. Vou trazer uma diretiva para vocês. Juba, posso pedir para... Desculpa, só mudar para mim o slide? Vamos lá. E aí, então, vamos lá, então. Aqui vai apresentar agora o slide, né, a apresentação. E isso daqui, o principal que eu queria mostrar para vocês é essa turma toda aqui. Eu contei mais ou menos 8, 9 entidades que estão aqui. Meus alunos, são 8, 9 entidades que estão aqui. Você veio para uma aula e que de repente hoje pode conversar com o empresário, pode dar um papo com eles, enfim. É isso que a gente chama de network. E é isso que eu digo, você está numa vitrine e tem que estar preparado para o mercado, né? Então, o que eu geralmente faço quando eu vou dar uma palestra? Eu tento, pelo menos, estudar essas empresas para poder conversar com eles na mesma linha. Então, lá na recepção, eu estava conversando com os empresários e vi o tanto que o que eles estavam comentando comigo sobre o mercado tinha a ver com a inteligência artificial. Vamos lá, então. Eu tenho 30 minutos. O Wisner judia de mim, 30 minutos. Eu queria 4 horas, ele falou 30 minutos. Vamos lá? Ok. Então, olha só. Nós temos aqui a evolução, né, da infraestrutura e da evolução da inteligência artificial. Eu tenho a primeira onda e a segunda onda, tudo bem? Primeira onda, 2015, 2022. O foco principal, as empresas eram... a IA era só focada em algoritmos. Quer dizer, eu tinha computadores muito bons, excelente, para fazer compactação de informações. Então eu tinha uma pilha lá de planilhas e ele ia e fazia a compactação disso, ótimo. Só que era isolado, entendeu? Fazia um trabalho bom, mas era isolado, ele não tinha conexão com os outros. Ok? Então essa praticamente foi a primeira onda. E agora, a segunda onda, 2024 e 2026. IA generativa integrada, automação total. E qual é o diferencial? Eu tinha colocado um vídeo ali em cima, mas não funcionou. Onde agora a IA ela se conecta com toda a tua empresa, com todo o mercado, com o mundo inteiro. Então, quando eu faço uma pergunta, ela não vai me trazer agora só em cima daquele relatório do Excel que você mostrou para ela. Ela vai ver o que está acontecendo, quais são as tendências no mercado. Então, a potência dela triplicou. Agora, o principal que eu preciso, e eu estou feliz pra caramba, porque tenho empresários e tenho alunos. E os meus alunos vão ter o prazer de ver que o que a gente conversa em sala de aula é a mesma coisa com os empresários. Só que aqui são os decisores, né, no mercado. Olha só o gráfico que está aumentando aí. Chegou a ter 78% a quantidade de empresas que estão entrando já dentro com a inteligência artificial. Não tem para onde fugir. Ok? Próximo. Ok? Aqui são 4 pilares, são 5 pilares que eu vou conversar com vocês, cada um desses pontos aí, ok? São 5 pilares que vão ajudar a gente a nortear, né? O que nós temos que fazer no mercado. Vamos lá, próximo. Automação inteligente, reduz custo e otimiza logística. Então, olha só, com a logística chegou a uma redução de 30% e ganho de 50 horas mês. Empresário, se você consegue 30% de redução e ainda a quantidade diminuir 50 horas mês, só aqui, daquelas 3 equações que vocês estão querendo, já dá para mostrar que tem, né? Caso, eu gosto sempre de mostrar para vocês o que está acontecendo e tento trazer um exemplo do mercado, porque jogar os números é fácil, tudo bem? Vai lá e joga o número. Mas a partir do momento que eu te trago um número e te mostro quem fez,
E qual foi a solução? Fica mais fácil de fazer os estudos. Grupo Pão de Açúcar. Grupo Pão de Açúcar, ele está em São Paulo. Gente, eu vou ter certeza que está em São Paulo. Nasceu em São Paulo, mas pode ser que tenha já... Nós estamos falando aí de muitos supermercados espalhados ali, né? A parte de logística deles, quando eles utilizaram a inteligência artificial, eles conseguiram diminuir o gargalo dos produtos que estariam espalhados em outros supermercados que não estavam tendo tanta venda. Ele conseguia ter a percepção de o que está vendendo mais em tal local. Com isso, então, eles conseguiram agilizar a parte de logística, que é aquele ponto ali, ó, resultado, redução de ruptura de estoque e aumento da acuracidade de pedidos em todas as redes. Mercadoria não fica mais parada agora no estoque. Opa, aqui a parte da logística, tem que levar a mercadoria para um lado, para o outro, para onde que vai levar? Isso tudo a inteligência artificial consegue fazer muito mais rápido. Ao invés de você ter ali tua planilha, sabe, o teu Excel, anda rápido, só que com a inteligência artificial ela consegue até prever onde é que pode ser que saia mais produtos, entra mais produtos, tudo bem? Então, nesse ponto aqui, otimização da logística é fato. E outra, se eu reduzo a logística, eu consigo reduzir também as despesas? O que vocês acham? Os valores, com certeza, né? Próximo. Aqui de novo, tá? A redução. Usando a inteligência artificial. Primeiro caso, atendimento ao cliente. Esquece esse negócio, tá? De chatbot, que você vai lá, faz uma decoreba, né? Passa para a inteligência artificial e ela fica só falando aquela mesma frase para o cliente. Isso já foi. Isso era 2022, 2023. Agora não, agora ela interage e conversa com a pessoa que você se assusta. Você não sabe que é uma inteligência artificial. Ela consegue conversar contigo, ela traça o teu perfil, sabe o que você gosta, o que você não gosta, enfim, através da conversa mesmo e, lógico, através do banco de dados, né? Então vamos lá, na parte de atendimento, de 30 horas, tá? Foi para 10 horas, rapidez. Geração de conteúdo, que é uma outra área que eu trabalho também. É impressionante a quantidade de informação que você tem muito rápido no mercado. E o último aqui, análise de dados. É que não vai dar por causa do tempo. Vocês brigam com o Wisner. Eu estou negociando direto contigo. Mas se eu pegasse o nome de uma empresa aqui e usasse a minha inteligência artificial, eu consigo traçar um perfil de como é que estão as vendas dela, como é que está o mercado, como é que está o segmento. Isso eu consigo fazer rápido. Numa última palestra que eu tive, eu falei, você é o quê? Lojista? Tá? Qual é o produto que você vende? Vendo calçado. Então vamos ver como é que está o mercado de calçado masculino no mercado. Desculpa. E aí eu falei do estado, enfim, ele traçava todas essas informações. Isso rápido demais da conta. Então, a resposta eu consigo te passar. Agora o que você, empresário, vai fazer com essas respostas, né? Quais são as ações que você faz? Próximo. Segundo pilar. Personalização da escala e experiência do cliente. Na verdade, esse aqui eu já adiantei para vocês, tudo bem? Vamos lá? Cada cliente recebe experiência única 24 horas por dia. Não é porque você tem uma loja que 7 horas da noite. Não, empresário 9 horas da noite você vai fechar a tua loja e vai dormir. Você pode dormir, tua loja precisa dormir? Não, ela tem que estar funcionando. E agora então com a inteligência artificial ela vai trabalhar 24 horas por dia, 7. Né, todos os 7 dias aí, ok? Como é que funciona isso? Conversão aumentou. Né? Depois que você começou a trabalhar agora, então eu trabalho 24 horas por dia, todos os dias da semana, e quando eu converso com o meu cliente, eu converso na linguagem dele. Se ele fala que está querendo perfume, perfume masculino, então eu já começo a ver meu banco de dados, o que eu tenho para oferecer para ele e converso na linguagem que tem interesse. Aumenta em 20 a 30%. Ok? Caso que nós temos, Magalu. De novo, sempre trago para vocês o que foi que andou acontecendo. Magalu, o desafio, desculpa, vamos lá direto. Resultado, conversão em 30%, atendimento interrupto e 0 custo extra para o pessoal. A empresa agora trabalha 24 horas por dia, todos os dias. Mas eu não preciso ter uma equipe de funcionários que vai trabalhar à noite. Aí você põe o quê? Põe a inteligência artificial para fazer esse tipo de trabalho. Então você consegue potencializar as suas vendas, tudo bem? Eu estou indo rápido, por causa do tempo, tá? E eu quero passar esses pontos que são extremamente importantes para vocês. Mas os slides depois a gente consegue passar para vocês, tá? De uma forma, para que vocês possam estudar. Próximo. Terceiro pilar. Análise preditiva, Reagir para antecipar. Aqui nós temos o ROI médio, tá? De implementação, que chegou em 35. A média no Brasil é 16. Nós chegamos em 35 ROI. Os meus alunos, eu já falei, anota no caderno ROI, te vira e vai pesquisar. E depois, eu quero que vocês me ensinem. É assim agora, professor. O professor não ensina, não. Ele chega e fala, vai pesquisar e me traz a resposta. É lógico, a gente faz o dever de casa e depois discute com eles
E, por incrível que pareça, professor e aluno crescem junto, tá? Que às vezes acontece de chegarem, né? Ah, professor, lá em Papua Nova Guiné nós descobrimos, né, que tem outro tipo lá. Ok, então o ROI tem um aumento, estratégia empresarial menos arriscada, né? De reativo para proativo. O que acontece aqui? Caso Sul América, de seguros. Ela, através da inteligência artificial, ela consegue traçar um perfil dos clientes dela e identificar, em cima do perfil, qual é o acordo que vai fazer referente a negócios, a vendas. Né? Um exemplo aqui. O modelo de risco, né, 3 vezes mais preciso, redução de custos operacionais e precificação dinâmica. Se você está trabalhando numa empresa de seguros, cada caso é um caso. Eu tenho que avaliar você, ver como é que é o seu histórico, como é que foi suas vendas, enfim, em cima disso eu vou trazer qual é o valor desse seguro para você. Ou até em algumas situações o seguro vai triplicar. Na parte de seguro de automóvel, eu estou gostando demais porque a gente acabou de discutir isso lá em cima. Então assim, na área de seguros de automóvel, eu estou vendo que você é uma pessoa incrível, que nunca bateu um carro. Então tá ótimo, tá. Mas em cima dessa avaliação, você tem um filho de 18 anos que faz drift, né, que fica dando uns cavalos de pau. Você tá lascado, você vai pagar por isso aí. Ó, teu seguro é tanto, mas se teu filho encostar a mão no carro, vai triplicar. Tudo bem? Isso é rápido, essas avaliações é rápida. Tempo atrás, a gente consegue fazer isso. Só que demora para fazer essa informação. E o cliente está com tempo hoje? Não, tudo é para ontem. Próximo. Quarto pilar, generativa, né? A evolução do conteúdo. Aqui é uma área onde eu trabalho muito também, que é a parte de marketing. Então eu tenho uma agência, né? E aí eu faço as propagandas para as empresas, né? Eu faço as postagens. O que gastaria 2, 3 meses para fazer, eu consigo fazer praticamente em 2 dias, 3 dias. Tanto da parte da edição, tanto da parte da reportagem, tanto da parte de fotos, curadoria. E isso tudo montando de uma forma que fica inovador para o mercado. E depois, em cima disso tudo, eu ainda consigo fazer o gerenciamento. No final do mês, quanto que você teve de engajamento, quanto que você teve, enfim, de carrinho abandonado, te passa todas essas informações. Com a inteligência artificial, eu preciso fazer isso muito rápido. Agora, para um pouquinho. Muito importante dizer uma coisa. Não adianta nada você ter uma inteligência artificial fantástica, incrível, mas se você não fizer o teu dever de casa, que é estudar, que na realidade é o que está acontecendo hoje aqui dentro, onde vocês, empresários e alunos, sabem que existe uma ferramenta que eu preciso dominar. E o primeiro ponto que faz é o quê? Escutar, ver o que está acontecendo, né? E depois se aprofundar. E não é à toa que o Senac, em cima disso também, tem os cursos de inteligência artificial, que é uma forma de treinar as pessoas a saber trabalhar com a inteligência artificial. Senão, do contrário, gente, ela te quebra. Existe um exemplo rápido, tá? De uma IA lá fora, e que ela quis provar que a dela era a melhor do mundo. E simplesmente ela montou uma loja que era 100% trabalhada em cima de IA. A IA ligava para os fornecedores, comprava o produto, fazia a precificação, fazia tudo. Em menos de um mês, ela quase que faliu a empresa toda. Não conseguiu. Ainda, nós estamos numa época fantástica, que a IA realmente vai fazer um bom trabalho no mercado. Mas hoje a IA precisa de vocês. E para vocês gerenciar uma IA, para vocês cuidar de uma IA, você tem que ter conhecimento. Exemplo, acabei de falar essa parte do marketing, mas eu trabalho com isso há 15, 20 anos. Então quando veio a IA, para mim ficou mais fácil fazer os prompts, fazer os comandos, fazer com que ela faça o que eu quero. Agora, qual é o problema? Quando você não tem conhecimento de nada e fala, vou entrar na IA porque é moda. Você pode ter certeza que você vai se dar mal. Eu tenho alguns exemplos aí. Próximo. Obrigado, João. Quinto, etapa, viés e responsabilidade corporativa. IA não é apenas tecnologia, é responsabilidade. E aí, então, aqui nós temos uma situação do caso LGPD. Está certo? LGPD, né? De leis LGPD. Processamento de dados. Os alunos andaram fazendo... Foi uma cola para eles mostrarem que são bons nisso. Muito obrigado, hein? Valeu, 2 pontos depois, tá? Proteção de dados. E a maioria acaba achando que isso não é tão interessante, não é importante. Caso IBM. Agora vamos mostrar uma coisa interessante aqui do caso IBM. A IBM chega... Caramba, a IBM é uma potência, né? Ainda é uma potência, tá? O que ela tem de tempo de... E ela chega e fala assim, nós agora vamos só contratar pessoas com a inteligência artificial.
nós vamos pegar 10 anos para trás de pesquisa violenta em cima de quem são o perfil dos melhores programadores de 10 anos para trás. E então nós vamos escolher essas pessoas. Tá certo ou não tá no sistema? Não lê lá, não. Vem comigo. Eu dando bronca dos empresários aqui, meu Deus do céu. Não pode olhar o slide. Mas assim, quando você pensa nisso, eu estou fazendo um estudo, estou pegando uma base de 10 anos atrás, né, e tem tudo para dar certo. Só que deu um problema grave. Que quando a IBM começou a avaliar de 10 anos para trás, ela percebeu que o perfil das pessoas que são programadores eram homens. Que naquela época eram homens que faziam programação. E aí então o que ela fez? Começou a não contratar nenhuma mulher. E aí houve problema de LGPD, né? Onde acabou se lascando. Porque a inteligência artificial, ela pegou o trabalho que você mostrou para ela de vamos dizer assim, de uma cultura lá atrás. E que hoje é completamente diferente. Só para vocês terem uma ideia, dentro do Senac nós temos um curso que é focado para programadoras. Mulheres programadoras. Como é que é? Jovens programadoras. E que abre um leque gigante. Então houve mudança. Tem várias outras coisas. Exemplo, engenharia. Se você fizesse uma avaliação, a IBM fizesse uma avaliação dessa, ou o CREA fizesse uma avaliação dessa de 20 anos para trás, engenheiro, só daria quem? Praticamente os homens. Hoje mudou isso. Então você precisa ajudar a ensinar a inteligência artificial e entender o que está acontecendo. Na verdade, eu estou falando muito na parte de entender, bonito, né? Mas eu queria te falar que o preço do aprendizado aqui, empresarial, não é barato. 7 milhões de multa. Foram 7 milhões de dúvida. Aliás, o algoritmo pode perpetuar, né, preconceitos. Então, temos que tomar cuidado com isso. E outra, quando você fizer o trabalho, não adianta chegar e falar, não, foi a IA que errou, eu não tenho culpa. Você tem. Nossa Senhora. Teve um advogado, quem lembra dessa história? Um advogado que fez a petição toda pela IA para proteger, enfim. Aí a IA inventou um monte de história. Aí o juiz assim, mas vem cá, o cara nem é casado, não tem 5 filhos, o que está acontecendo aqui? Pronto, e aí acaba dando um problema. Então tem que fazer o trabalho e estudar. Os meus alunos usam a inteligência artificial nos trabalhos deles. O professor não pode fazer isso. Pode sim, eles usam sim e fazem uns trabalhos incríveis. Aí, por exemplo, no começo, um apresentou 20 slides. Um trabalho incrível. Eu falei, cara, é um dos melhores trabalhos que eu já vi. Vem aqui na frente e apresenta. Vocês entenderam? E assim agora. Então aumentou o sarrafo. Não sou contra. Estou totalmente a favor. Só que agora o aluno tem que estudar 3, 4 vezes mais. Porque tem um volume consistente de informação. Tudo bem? Próximo. Retorno sobre investimento, ROI, né? Retorno sobre investimento, ok? Aí a parte financeira que eu já tinha comentado com vocês, a área de logística, a média do Brasil, tá? Economia de 57 horas por semana, vendas aumentam em 30% e 3 vezes mais preciso. Todas essas pontos aqui eu acabei mostrando para vocês em slides anteriores. Então você sabe que se você conseguir atingir esses pontos, você realmente vai conseguir economizar um dinheiro em cima disso. Próximo. Novamente, tá? Essa linha aqui, ó, é principalmente o ROI, né, que é mais atingido pelo Brasil. E aí então eu tenho saúde, varejo, seguro, logística, financeiro, que é onde aumenta mais ainda o retorno que você tem do ROI. Financeiro porque acabei de mostrar, onde você erra menos, né? E quando você erra menos, você ganha mais. Simples assim. Próximo. Vale da morte da implementação. Quantos minutos eu tenho? Erro. Vou usar IA porque está na moda. Esquece isso. Já desliga o computador e vai fazer alguma outra coisa, tá? Primeira coisa, mapear as tarefas que mais consomem tempo na tua empresa. E os famosos KPIs. Alunos, anota o caderno, KPI. Isso é a alma do negócio. Quem não souber, o Wisner dá uma aula violenta quando a gente vai conversar com ele em negócios. Ivan, KPI, Ivan. Pecado é isso. E o mundo é isso, KPI. Praticamente os indicadores, tá, da tua empresa. Você tem que ter isso muito preciso, né? Dados desorganizados. Cara, está uma bagunça a tua empresa. Você está com todos, a parte de registro de documentação bagunçado. Não adianta você usar a inteligência artificial. Ela vai triplicar a bagunça. Então, primeiro, pôr a casa em dia antes de começar a mexer com uma ferramenta dessa, né?
Gasta 2, 3 semanas organizando e padronizando dados, né? Vendas, estoques, antes da implementação. Próximo. Shadow AI. O que é isso? Risco de 38% dos funcionários. Isso aqui é interessante. Os funcionários, aí assim, muito pensam nisso aqui, tá? Mais para empresas de grande porte. Mas os micros também tem que tomar cuidado. Você faz muita pergunta para a IA. E aí nisso, né, eu tenho uma loja de calçado, né, e começo, olha, minha empresa é tal, eu estou vendendo 200 pares de calçados dia, eu queria saber como está o concorrente, e eu começo a jogar informações para ter informações. Até aí está perfeito. Só que tem uma coisa, tudo que você joga na IA, na inteligência artificial, vai para a nuvem. Então, algumas pessoas podem perguntar, escuta, qual é o faturamento, qual é a quantidade de vendas que tem na região da Serra? Opa, eu tenho uma informação. E aí, então, ele começa a trabalhar em cima disso. E o funcionário faz. Em Papua Nova Guiné, quando eu falo Papua Nova Guiné, é porque é dentro do Estado, só que eu não quero falar qual é a empresa, então eu falo que é bem longe, tá? Existe uma multinacional onde ela proibiu as pessoas de usar a inteligência artificial. Por quê? Porque se o cara falasse assim, não, nós estamos vendendo tantas toneladas de minério, enfim, são informações sigilosas, que se tivesse na nuvem, saberia. Então ela está com um castigo, ninguém vai usar IA. Só que quando você faz isso, você está travando o teu futuro. A concorrente foi incrível. Ela falou assim, não, vocês vão poder usar, mas eu vou criar uma IA e vocês vão usar a minha IA. E agora, então, toda aquela pancada de informações que os funcionários têm, que ficam discutindo, que traz informação, fica retido no banco de dados. Então agora a empresa, ela tem mais informação a respeito dela. Não só as oficiais, como também, incrível isso, né? De novo, usar o jogo aqui, vamos lá. Vale 38%, ok. Solução, criar política clara de dados, proibir Shadow AI e usar ferramentas LGPD. No caso, eu dei um exemplo para vocês, e aqui está dizendo, né, para você, a aula 3 semanas atrás. Como é que chama? Código, qual foi o que a gente fez? Você sabe? Código de ética. Meus alunos tiveram que fazer um livro de código de ética. Quando eu fazia a faculdade, demorava uma semana para fazer o livro. Fizeram em 2 dias. Te viram, vai lá e dá seus pulos. E aí eles tiveram que, eu judio, gosto de judiar. E bacana, vocês, né, empresários, vocês têm os seus funcionários. E vocês sabem que eles gostam de ser desafiados. E quando você põe um desafio e eles atingem isso, a alegria que eles têm de eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, é incrível. Então assim, meus alunos fizeram isso em 2 dias, fizeram o código de ética. Né, e conseguiram fazer o trabalho. E aí você pode colocar exatamente isso da LGPD. Problema, deepfake fraude. Quantos por cento aumentou? 822% de aumento de fraude. Porque da mesma forma que aqui só tem gente do bem, e o meu objetivo é mostrar o tanto que a inteligência artificial pode ajudar, existe nos bastidores, lá no canto, algumas pessoas que adoram essa ferramenta e usam para o lado do mal. E eles estão ficando muito bons nisso. Ao ponto de uma senhora ficar no aeroporto esperando o Brad Pitt. Mas como assim estava esperando? Ela conversou com ele. E não foi por telefone de voz. Ela falou face to face com o cara. Face to face não, na videoconferência. Bem-vindo ao mundo, como é que está? A gente fala muito dela, da Brad Pitt, né? Tal, mas vocês não têm ideia do tanto de rapaziada que se lascou também, né? Que ia para umas festas e chegava lá, não, vamos lá, te espero na festa, né? Coitado, né? Ok, então, a solução, treinamento de equipe, verificação de dupla dupla avaliação, sabe quando você faz pela digital, pela falha, enfim, é extremamente importante você... Oi? Verificação de 2 etapas. De 2 etapas, tem tanto, é 2, mas tem um monte, pode ser... por ligar para você, pelo e-mail, pode ser pela digital, pode ser pela do rosto. Vocês estão sabendo das crianças? Tem um site aí que agora criança não pode usar, que é só maior de idade. Essa molecada está pegando, não sei como é que chama, as coisas das mulheres de pintar, e fica pintando a sobrancelha grossa, faz bala. Aí criança de 13 anos de idade, com a cara toda borrada, e está passando. Essa molecada de menor de idade, 10 anos, está conseguindo dar surra. Os jeitinhos ainda. A gente está lascado, tá? Está lascado. Próximo. Checklist. E aí uma coisa que é importante, né? Em cima disso tudo, dessa apresentação, vamos lá.
auditoria de dados. Meus dados históricos estão centralizados e padronizados? Isso é para vocês checarem. Tá? Definição de objetivo. Escolhi o KPI que eu preciso. Aonde é que eu vou atirar primeiro? Política de uso. Existe uma política clara sobre o que pode ser inserido na IA? Compliance, LGPD. As ferramentas escolhidas garantem privacidade dos dados? Eu acabei de montar hoje um produto, né, que estou para lançar no mercado, e eu tive que gastar 2 páginas só referente à LGPD para se proteger. Senão, do contrário, uma das informações eu preciso do CPF. 4 IAs falando para mim, para com isso, não pega o CPF. Eu, tá, mas se eu vender eu preciso do CPF. E aí, enfim, discussões. Eu discuto, eu trabalho com 6, monto um projeto e peço para elas, não é policial, mas elas me auditam em cima disso. E aí então eu tenho as respostas depois. Último, segurança financeira, a verificação dupla, né, que eu acabei de comentar com vocês. Próximo. Plano de ação imediato, desafio de 7 dias para vocês. Vamos lá? Primeiro, escolha uma tarefa que mais consome seu tempo e dinheiro. Pensa nisso. Achou? Ok. Teste uma ferramenta específica para essa dor nos próximos 7 dias. Acha a ferramenta que pode ajudar. Próximo, meça o resultado. Quanto tempo foi ganho? Quanto dinheiro foi economizado? É simples assim, é o primeiro passo. Agora preste atenção, dá oportunidade para o teu sucesso também, tá? Olha só, escolha simples para começar. A complexidade vem depois. Então, a primeira coisa é faça pequenos passos. Opa, tá dando certo. Estou entendendo como funciona. E aí sim, aí você vai para um mais avançado, contrata um profissional, né, para poder te dar apoio em cima disso. Próximo. Ok, antes de começar aqui, mais um exemplo que eu queria falar sobre IA. Eu não queria perder essa oportunidade. Eu sou professor aqui no Senac, tenho uma aluna de 50, enfim, mais de 50 anos. E a história dela vocês conhecem. Ivan, eu trabalho na área da faxina. O meu dinheiro, eu falei, vai todo para o meu filho, para fazer a faculdade. Então ela continuou o trabalho dela e o dinheiro fazia, o filho fez a faculdade. Filho se formou. O marido também estava começando. Ela falou, vai o meu marido também. Ivan, agora é minha vez. Só que eu estou há, 6, 7 anos sem estudar. E agora eu estou estudando e eu estou aqui no Senac. E eu estou sofrendo aqui, é difícil. Vocês já fizeram o cálculo de INSS, cálculo de imposto de renda? É um negócio enjoado pra caramba. E eu sou bom em judiar dos alunos. Dei 10 exercícios. E falei para ela, você tem esses 10 exercícios para fazer, tem esse primeiro aqui, que o resultado é esse, e você vai junto com os alunos, faço demais isso, meus alunos sabem disso, é um ajudando o outro. E aí é uma forma de aprender, quando você acaba ensinando. O resumo é o seguinte, ela tinha os 10 exercícios, ela tinha conseguido fazer 4 exercícios, ela vai e joga os exercícios, joga um exercício dentro da IA. E a IA fala, o resultado é esse. Ela, não é esse, o resultado tem que ser esse aqui. E ela começa a discutir com a IA. Primeiro deu certo, ela joga o segundo, a IA acertou, joga o terceiro, a IA consertou. Gente, lembra que eu dei 10 exercícios? É sério, eu arrepio. Ela chegou no outro dia com 20 exercícios. Eu falei, tem uma coisa errada, o que aconteceu? Ivan, hoje eu sei isso. Por quê? A IA me ajudou a ensinar. Então, fora os 10 que você pediu, eu ainda pedi mais 10 para ela. É uma pessoa com acima de 50 anos. Por que eu gosto de falar isso? Porque a maioria hoje dá mais view, dá mais burburinho, falar que ela veio para dominar o mundo, que ela veio para arrancar. Cara, ela vai fazer o que todas as outras empresas fazem. Mas eu gosto de provar para vocês que ela também ajuda demais da conta à evolução, ao crescimento e ao aprendizado. Só depende de que lado que você quer olhar. E outra, se você vai ficar parado assistindo ou se você vai agir, né? E assim, isso que eu acabei de falar, o futuro não espera, a segunda onda da IA não é mais futuro, é presente. Você tem até 2026 para estar preparado. O trem está saindo, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Nós temos o curso, né, de inteligência artificial aqui dentro, e assim, parabéns por vocês estarem aqui. Nós estamos fazendo sim o futuro, onde a gente tem um auditório repleto, entendendo o que está acontecendo. Então, mais uma vez, agradeço demais a presença, agradeço demais essa oportunidade de poder estar contribuindo com essas informações com vocês. Senhoras e senhores, muito obrigado, boa noite.
Professor Ivan também tive aluno acima de 50 anos, alunas que eram dedicadas, hein? Com certeza. Então, agradecemos aí ao professor Ivan Passos por sua apresentação. E há uma discussão para muitas e muitas horas.